Voltamos com o programa Hora da Saúde de hoje, uma produção do Hospital de Amor em que você está sabendo tudo sobre fibrose cística. A partir deste bloco, nós contamos também com a participação do Dr. Caio Alves Junqueira Franco, ele que é pneumologista pediátrico do Hospital de Amor. Dr. Caio, seja bem-vindo, prazer receber você aqui. Obrigado pelo convite, Glaucia, Marcelo, sempre um prazer. Prazer é nosso. Doutor Marcelo continua conosco também nesse bloco, né, doutor Continuou sim, Glaucia. E agora a gente faz a primeira pergunta direto para o doutor Caio, né? Isso aí. Para a gente começar, doutor Caio, quais as maiores complicações associadas ao quadro de fibrose cística? Sim. A fibrose cística, como o Marcelo falou, né, é uma doença que ela acomete vários órgãos. Os principais seriam o pulmão e o pâncreas. Mas a gente tem muito acometimento, tá? Teoricamente, quase todos os órgãos que têm secreções podem ter acometimento. Então, desde secreção muco, né? Então, muco do pulmão, da via aérea superior, então pode ter sinusite de repetição. Consequentemente, a gente tem bastante, né? A gente tem ligação entre o ouvido, o nariz, e aí pode ter repercussão de ouvido. O pâncreas, né? Que é um dos principais ali responsáveis, né? Da nossa digestão, produzindo a enzima pancreática, ele fica também um pouco deficiente nesse sentido, não em todos os pacientes, mas em cerca de 90% deles tem insuficiência pancreática. Então a absorção de gordura, a digestão dessas gorduras ficam prejudicadas, então o paciente ele pode evoluir com um quadro de desnutrição. Isso seria, vamos falar assim, o mais grosso da doença. Parte pulmonar e parte digestiva. E algumas outras coisinhas vão sendo consequências, né? Até foi falado um pouquinho antes sobre a infertilidade masculina, né? Que secreção, né? Para a gente conseguir ter a ejaculação, você excreta uma secreção. Então, como essa secreção também fica grossa demais, o paciente não consegue ejacular. Então, por esse motivo, o sexo masculino é considerado praticamente infértil, né? Então, isso seria uma das principais. E o paciente ele sua muito, né? Porque como tem essa alteraçãozinha lá na proteína da fibrose cística, né? Que fica na membrana celular, e o paciente ele não consegue direito, tem uma desregulação, né? Na regulação de sódio e de cloro e de água, isso acontece, as secreções ficam mais espessas, e o paciente ele perde muito sódio, cloro e água pelo suor. Então é um paciente que ele tem muito risco de desidratação por causa disso. Então vai ter consequências metabólicas e respiratórias e gastrointestinais. Já é um quadro complicado, né, Marcelo? É um quadro complicado, complexo, com muitas repercussões na vida cotidiana, né? Justamente pelo acometimento de muitos órgãos e de muitos sistemas que acabam sofrendo em consequência dessa mutação. Doutor Caio, a gente volta para o doutor Caio. Existem diferentes modalidades de tratamento para a fibrose cística? Quais são? Sim. De maneira geral, o quadro da fibrose cística, a gente vai tratando os sintomas da fibrose cística. Hoje, existe algumas drogas que tentam corrigir, né, ou potencializar, né, essa proteína, né, tem, né, a célula, e aí na membrana da célula tem um carreadorzinho ali, que é a proteína, que ela vai ser por onde o sódio, o cloro vão passar. Se tem esse defeitinho, existem alguns motivos para ter esse defeitinho. Ou essa proteína ela não se forma, ou ela se forma meio defeituosa. Às vezes ela até chega ali na membrana e tem um defeitinho. Vamos dizer assim, como se fosse uma fechadura, que você consegue passar pelo outro lado. Às vezes ela é meio defeituosa, você não consegue passar a chave, que a chave seria os eletrólitos, para passar e encaixar certinho para sair do outro lado. Se ela não encaixa, você tem que arrumar a fechadura, vamos dizer assim, ou produzir uma chave melhor, vamos dizer assim. Então tem alguns remédios hoje que conseguem fazer isso. Não é para todo mundo, né? Então, de maneira geral, a gente trata os sintomas e consegue algumas terapias para minimizar os sintomas. Então, o paciente que tem falta de enzima pancreática, a gente consegue dar enzima pancreática para ele ingerir, né, por via oral. Um paciente que tem muita secreção pulmonar, a gente tem que fazer fisioterapia para tirar essa secreção.
e a gente tem que fazer inalações no sentido de fluidificar essa secreção. Então tem algumas medicações que a gente consegue fazer por via inalatória, e às vezes até um soro fisiológico, que não seria um soro fisiológico, né? O soro fisiológico ele é um NaCl, né? Um cloreto de sódio 0,9%. No paciente fibrocístico, às vezes a gente faz mais concentrado, então às vezes 7%, com a finalidade de ter mais sal ali, puxar mais água para a secreção ficar mais fluida, e aí com a fisioterapia a gente consegue jogar essa secreção para fora. Seria melhorar a parte gastrointestinal, melhorar a parte pulmonar no sentido de tirar um pouco essas secreções. Quando tiver infecções, a gente combater essas infecções com antibiótico terapia, que pode ser tanto tópica, inalatória, ou às vezes sistêmica. De maneira geral, seria mais isso, repor sódio, né? Repor sódio e cloro. Então, o paciente fibrocístico ele tem que ter uma ingesta de sal maior do que o paciente não fibrocístico, porque a gente já conta que ele vai perder um pouquinho. Então, ele tem que repor um pouquinho de sal, né? Então, tem algumas terapêuticas que já são utilizadas hoje para fibrocística. E o tratamento ele muda muito de paciente para paciente, ou a maioria precisa fazer as mesmas coisas? Muda porque existem muitos fenótipos de fibrose cística. Então, existem mais de 2.000 mutações de fibrose cística. Tem as que são mais comuns. Então, ou seja, dessas 2.000 mutações, tem muito paciente. Tem paciente que praticamente não tem sintoma. Né? Igual eu falei, a maioria dos pacientes, né, tem insuficiência pancreática, mas tem alguns que não. Então, tem paciente que não toma enzima. Tem paciente que tem um quadro pulmonar muito mais grave, e outros não. Então, a terapêutica vai mudar um pouquinho em relação a isso. Um paciente que tem muito quadro pulmonar, às vezes ele vai ter que usar uma medicação que o outro não. Ou um paciente que tem muito quadro gastrointestinal, às vezes ele vai ter que comer, né, tomar mais enzima do que o outro. Então, isso muda um pouquinho. Mas, de maneira geral, seria mais ou menos isso. Assim. E é importante seguir o tratamento a risco, né, Marcelo? Importante conhecer a doença, né? Quando a família, quando o paciente entende bem o que está acontecendo, fica muito mais fácil de você lidar, especialmente porque o tratamento envolve muito o controle de sintomas, né? É um tratamento muito direcionado para complicação clínica imediata, para apresentação clínica imediata. E para você gerar conforto, especialmente quando você tem crianças menores que ainda não são autossuficientes para fazer o próprio cuidado, a família precisa estar muito ciente do que está acontecendo, entender quais são os momentos de doença, o que é uma exacerbação ou não, se está precisando de uma visita ao profissional de saúde imediata ou não, se eu posso manejar aquilo em casa, justamente porque com o passar dos anos, você vai deixando a família mais treinada e alguma complicação que é simples, algo sazonal, uma gripe que aconteceu e a criança ficou um pouco mais secretiva. Tem que lembrar que essa secreção ela é muito mais espessa, então fica muito mais exacerbado o sintoma, não é uma tossezinha, não é só um acúmulo de secreção. Só que para a mãe, que é mãe de primeira viagem, que às vezes é o primeiro filho e é um filho portador de fibrose cística, o fato de ser o primeiro já assusta e de ser um filho que tem fibrose cística já demandar um cuidado mais especial ainda. Então você precisa educar a família. Quando você faz isso, você melhora o vínculo com o sistema de saúde e passa a visitar com menor frequência ou só quando necessário. Até mesmo porque visitar demais o hospital pode ser um fator de complicação para contaminação, para colonização e gerar repercussões depois na vida adulta. Certo. E cura? Existe cura para fibrose cística? Não, a cura ainda não existe, né? Como eu falei, tem algumas medicações que já estão sendo utilizadas hoje, que são medicações que são potencializadores dessa carreador transmembrana. Uma coisa importante, né, que a fibrose cística, hoje ela faz parte da triagem no teste do pezinho. Então, assim, antes, muito paciente não era diagnosticado, muito paciente falecia sem diagnóstico, e hoje a gente consegue triar, né, através do IRT, que é um dos exames do teste do pezinho, a gente consegue triar e aí você consegue fazer um diagnóstico mais cedo. Então aquele paciente que ia fazer o diagnóstico por múltiplas internações, com pneumonias e desnutrição e desidratação, hoje a gente conseguiu diminuir muito isso. Então, consequentemente, a gente conseguiu aumentar o número de pacientes diagnosticados também,
porque aquele paciente que era um fenótipo mais leve, mas não deixa de ser fibrocístico, não deixa de merecer cuidado, antes às vezes ele não era nem diagnosticado. Então, não tem cura, mas hoje com o diagnóstico precoce a gente consegue fazer visitas mais frequentes, né? E quem é tratado, né, o Marcelo até comentou sobre os centros de referência, tem evidências de quem é tratado, quem tem segmento num centro de referência, tem um quadro melhor, porque é multiprofissional, né? Não é só o pneumologista. Vai ter o gastro, vai ter o endócrino, porque como tem o pâncreas, pode ser que desenvolvam a diabetes no futuro. Tem psicólogo, nutricionista. Esse paciente ele precisa de um aporte calórico até 150% a mais do que a gente precisa. Então, vamos dizer assim, aquele exemplozinho, né, do rótulo lá, uma dieta de 2.000 calorias. Ele precisa de uma dieta de 3.000 calorias, né? Vamos falar mais generalizado. General, não. Então, a gente precisa disso. Precisa de um suporte maior. Então, a gente consegue dar mais suporte para esse paciente, mas ainda não tem cura. Certo. E a fibrose cística, ela pode ser passada de pai para filho? Sim, a fibrose cística é uma doença genética, né? Então, por isso também é importante nessa questão do teste do pezinho, e o aconselhamento genético também é muito importante. Então, assim, uma família que tem um filho já fibrocístico, ele tem uma chance de ter outro filho fibrocístico, né? A gente, nas aulas de genética lá que a gente via, né, tipo, tem lá um pai portador de doença, portador do gene, e a mãe portadora do gene. Aí ele vai mandar lá um espermatozoide e tal, que pode ter ou não o gene, e a mãe vai mandar um óvulo que pode ter ou não o gene. E vão falar assim, metade vai ter e metade não vai ter. Se encontrar metade da mãe com a metade do pai, é 25% de chance. É até uma coisa que fala, 25% de chance é pouco ou é muito? Falando em genética, é muito. Né? E até uma brincadeirinha, né, que até um professor meu da residência falou na época, que uma mãe me perguntou, doutor, eu tô grávida e agora eu tô desesperada, meu filho vai ter fibrose cística? Eu falei, calma. Aí ele falou, Caio, fala o seguinte, que a chance é real, porque 25% é muita coisa, e que se você tivesse chance de ganhar na loteria, 25% de chance, você ia jogar, vamos falar, se você jogasse toda semana, num ano você ia ganhar pelo menos, no mínimo, umas 15 vezes, né? Então, assim, é real a chance de ter 2 filhos com fibrose cística. Pode não ter, mas é uma doença genética e é passada. É a doença genética letal mais comum na raça branca. Então, assim, apesar de a gente falar é uma doença rara, mas entre as raras é uma das mais comuns, né? Isso é uma coisa que torna a necessidade de aconselhamento muito grande assim, para o planejamento familiar. É importante a gente lembrar também que existe esse perfil fenotípico, né? Então, às vezes dentro da mesma família, irmãos que têm fibrose cística vão ter comportamentos de doença totalmente diferentes um do outro, porque às vezes a mutação é parcial, você tem um acometimento maior ou menor. Me lembro de, no internato, cuidar de uma família que tinha 5 irmãos, os 5 com fibrose cística, totalmente diferente o quadro um do outro. Um estava sempre no pronto-socorro por complicações e os outros estavam tranquilos. Só que a necessidade de orientação familiar, ela é alta. De fazer o planejamento familiar adequado, de pensar em um jeito de fazer a contracepção com mais eficiência, se for desejo do casal não ter mais filhos. Justamente para a gente poder fazer o cuidado daquela família como um todo, né, do paciente e da rede de apoio. E quais os profissionais que podem cuidar de quem tem fibrose cística? É uma equipe multi para tratar? Isso, uma equipe multi, né, esses centros de referência são multidisciplinares, então assim, vai ter todos os profissionais de saúde praticamente, né, desde a assistente social, que vai ajudar a cuidar da parte social, e enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, da parte médica, né, a gente vai ter gastro, endócrino, pneumo, então, no caso, né, médico de família, porque muitas vezes esse paciente, ele vai chegar no posto, ele vai acompanhar no posto, né, então é fundamental que o médico de família conheça essa rotina e que ele saiba, às vezes, né, como o Marcelo falou, às vezes não levar esse paciente no hospital logo de cara. É importante, né, nesse centro de referência, as consultas são mais ou menos a cada 2 a 3 meses. Mas, às vezes, a exacerbação leva o paciente antes,
ou às vezes é um quadro mais tranquilo que às vezes não precisa levar o paciente antes, né? Então, o acompanhamento sempre é fundamental. No Hora da Saúde de hoje, nós estamos falando sobre fibrose cística. A gente se despede do Dr. Marcelo agora. Dr. Marcelo, obrigada pela participação. É sempre um prazer poder estar aqui, Glaucio. Prazer é nosso. Dr. Caio continue. Daqui a pouquinho o Dr. Caio vai trazer um caso, né? Um caso real. Sim. E a gente vai responder também as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. A gente já volta, não saia daí.